Mori, eu Cronenberguei o mundo inteiro, né? Tá cheio de Cronenbergs andando lá embaixo, Mori. Fala, Cronenbergizados! No vídeo de hoje iremos entender a referência mais legal de um dos episódios mais legais de Rick e Morty. David Cronenberg, eu pelo menos tenho essa impressão, não é tão reconhecido, tão comentado nos dias de hoje quanto deveria. Ele é um cineasta canadense que nas décadas de 80 e 90 nos presenteou com vários ótimos filmes de terror. Frequentemente em suas obras, esse cara explorou o que hoje chamamos de horror corporal. No horror corporal, a anatomia, o formato, as proporções, o funcionamento do corpo humano é explorado de formas grotescas para causar medo. Isso pode acontecer através de doenças, mutações, acidentes. É o que Junji Ito, por exemplo, muito utiliza em suas obras. E o legal do Cronenberg é que geralmente ele vai trazer junto do horror corporal uma carga emocional para os personagens que estão passando pela situação. Eles vão se arruinar física e psicologicamente. E não existe filme melhor para ilustrar isso do que A Mosca. Senhoras e senhores, antes tarde do que nunca, eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Sei que eu tô meio atrasado com esse vídeo aqui, mas eu e a Roberta estamos nos organizando, preparando para colocar tudo nos trilhos e a gente vai tentar voltar com os vídeos semanais. Mas enfim, o que importa agora é que no vídeo de hoje iremos abordar mais um clássico do cinema do terror. A Mosca é um filme de 1986 com roteiro e direção de David Cronenberg. O longa é um remake de um filme de 1958, este que por sua vez teve como fonte e inspiração um conto homônimo, também chamado A Mosca, curiosamente publicado na revista Playboy em 1957. Esse remake de 1986 se sobressai, ele é melhor do que o filme anterior porque Cronenberg adicionou alguns elementos filosóficos e discussões científicas em sua obra. Isso porque ele também traz como inspiração o livro A Metamorfose de Franz Kafka, publicado em 1915. Vamos agora viajar pelo roteiro do filme e eu vou parando em alguns pontos estratégicos para pontuar o que torna essa obra um clássico. Tudo se inicia com a jornalista Veronica Quaife se encontrando com o excêntrico cientista Seth Brundle em um evento social de pesquisadores. A jornalista estava em busca de algo inovador para sua próxima matéria no jornal em que trabalhava. E Brundle então a convida para o seu laboratório, prometendo que Veronica iria testemunhar uma invenção científica feita por ele que tinha potencial de revolucionar a ciência e, mais do que isso, mudar o mundo. Chegando lá, ela se depara com as telepods, segundo Brundle, dispositivos capazes de teletransportar objetos de um ponto para outro. Ele coloca um objeto dentro de uma telepod, o computador faz uma leitura e interpretação do objeto, esse objeto é desintegrado numa telepod e integrado instantaneamente na outra. Inicialmente, Veronica não acredita muito nas palavras do cara, mas ele não demora para fazer uma demonstração e Veronica pode então, como prometido, testemunhar com seus próprios olhos um objeto se teletransportar de uma telepod para outra. A mulher fica obviamente fascinada e os dois então combinam de documentar o desenvolvimento desse experimento, iniciando um relacionamento profissional. E com essa convivência que se inicia, Veronica observa coisas não apenas sobre o trabalho de Brundle, mas também sobre ele próprio. Brundle é um típico cientista maluco, bem excêntrico. Ele mora num galpão e sua casa literalmente é o seu laboratório. E isso já é o gancho para outro conceito muito interessante estabelecido no filme. Ele inteiro, Brundle, se resume ao seu fascínio e à sua obsessão pelo seu próprio trabalho.
Brundle não tem contato com família, não tem amigos, não tem vida social. Parece que sua vida, nos últimos anos, se resumiu apenas a se dedicar ao funcionamento das telepods. Ele foi morar no laboratório, ele foi morar no próprio trabalho, afinal de contas. Mas apesar disso, ele não é um completo esquisito. Em relação a Verônica, que agora está convivendo com ele de perto, ele se revela um homem bom, atencioso e que demonstra interesse por ela. No geral, eles formam um bom casal, e logo o relacionamento profissional evolui para um romance. Enfim, os experimentos de Brundle com objetos inanimados se demonstram bem-sucedidos, já são um sucesso. Porém, o teleporte feito com seres vivos tem resultados terríveis. É só depois de algumas ideias, descobertas e ajustes que Brundle consegue finalmente teletransportar com sucesso um babuíno, marcando um avanço significativo em sua pesquisa. Esse dia deveria ser um marco feliz e importante tanto para o trabalho do cientista quanto para o seu relacionamento com a jornalista que estava ali, sempre acompanhando tudo de perto. Os dois compartilhando a felicidade, a empolgação, imaginando as possibilidades futuras que colheriam daquela invenção. Mas nem todo mundo estava feliz com essa situação. Eu apresento agora para vocês mais um personagem. Steffes Burrans é o editor-chefe da revista para a qual Verônica trabalha e também seu ex-namorado. Apesar da separação e apesar de Verônica dizer dezenas de vezes durante o filme o quanto ela sente nojo de Steffes, ela é obrigada a continuar convivendo com ele, principalmente por causa do trabalho. Steffes se aproveita de sua posição ali na empresa, ele é o chefe dela, afinal de contas, para monitorá-la de perto. Cena após cena, esse cara vai se revelando ser o sentido mais genuíno do que hoje em dia nós chamamos de pessoa tóxica. Ele persegue a mulher pelas ruas, faz escândalo, invade a casa dela e, óbvio, já que o cara é um maluco, ele não tá muito satisfeito com o fato dela estar tão próxima de Brundle. Na noite desse mesmo dia em que Brundle conseguiu teletransportar o macaco e que o casal iria comemorar o avanço das telepods, Verônica recebe uma ameaça de Steffes e tem que sair às pressas do date que os dois estavam ali preparando, e isso deixa Brundle muito chateado, enciumado, afinal ela escondeu o fato de que tinha recebido uma ameaça e disse apenas que estava indo resolver umas coisas com o Steffes. Daí Brundle pensa que os dois estão tendo um caso ainda e tudo mais, enfim. Ele fica bêbado e diz que vai comemorar sozinho, teletransportando ele mesmo dentro de sua invenção. O problema é que junto dele entra também na cápsula uma mosca. Brundle não percebe a presença da minúscula criatura pousada ali dentro e no final do teletransporte não percebe também que seu DNA tinha acabado de ser fundido com o DNA da mosca. O que ocorre na verdade de imediato são só pontos positivos. Brundle se sente muito mais forte, mais ágil, com mais energia. No dia seguinte, quando Verônica volta, explica finalmente toda a sua situação, o casal fica bem novamente e Brundle conta que ele passou pelas telepods, a mulher devagar vai percebendo que tem alguma coisa de diferente ali e não é coisa boa não. Brundle está muito diferente na sua maneira de agir e na sua personalidade. Ele está eufórico, agitado, falando rápido e o pior de tudo, parece que da noite pro dia, literalmente, se tornou orgulhoso e arrogante, algo que nem de longe ele era. Isso sem falar dos problemas de pele que começam a aparecer no seu rosto devagar. E quando Verônica tenta alertar Brundle de que algo de errado está acontecendo, a coisa fica pior ainda. O cientista revela que sua teoria, na verdade, é de que sua passagem pelas telepods o tornou um ser humano muito melhor. A sua invenção o purificou, tirou tudo de ruim que havia dentro do seu corpo e da sua mente. E por fim, tentando empregar uma certa dominância animalesca,
ele tenta obrigar a mulher a também passar pelas telepods. É nesse momento que Verônica foge, aquele homem bom e atencioso já não existe mais. Mal sabiam os dois que aquele era só o início da metamorfose. E é aproveitando esse gancho que eu quero introduzir o livro do qual Cronenberg tirou bastante inspiração para alguns conceitos do filme. A Metamorfose, de Franz Kafka, narra a história de Gregor Samsa, um homem que era próspero em seu trabalho de mercador viajante, um Luiz Caixeiro, o provedor de sua família com o seu trabalho, mas que num nem tão belo dia acorda em sua cama transformado em uma repugnante barata gigante. A vida como ele conhecia a partir desse ponto acaba. De viajante, ele agora não pode mais sair de casa. De pessoa que sustentava a própria família, agora ele tem que ser cuidado e sustentado por ela. E com isso, no decorrer da história, enquanto Gregor luta consigo mesmo para se adaptar à sua nova condição, ele tem que enfrentar também a repulsa da própria família, que tem muita dificuldade de lidar com ele nessa situação. Ele até mesmo para de se comunicar através da fala e só consegue emitir sons de um inseto, não consegue mais meramente ser compreendido. Por que esse livro é incrível? Ele aborda vários temas como isolamento social, isolamento familiar, a dificuldade que uma família pode ter de lidar com uma pessoa diferente, e o tom de terror do livro vem através da metáfora da transformação em uma barata. Mas nós facilmente poderíamos colocar no lugar de Gregor uma pessoa idosa, alguém que sofre um acidente, alguém com depressão. Gregor, no final do livro, inclusive, morre de tanta tristeza. Eu realmente recomendo esse livro, ele é pequeno, dá pra tu ler em um dia, mas o conteúdo dele é muito bom, muito rico, é muito conceitual e atemporal. Se você se interessou, eu vou estar deixando um link aqui embaixo nos comentários e na descrição do vídeo, e comprando pelo link você ajuda o canal. E eu vou deixar exatamente a versão do livro que eu tenho, com essa capa dura e essa ilustração muito massa, bem impactante. E voltando agora para A Mosca, Brundle não tem família, não tinha vida social, mas um dos conceitos a mais, o qual o Cronenberg retirou do livro para aplicar em seu filme, foi o de desumanização, a perda de identidade. Se liga só, algumas semanas depois da briga onde Verônica foge, ela acaba recebendo uma ligação de Brundle admitindo que ela estava certa. Após ele mesmo começar a perceber que tinha algo de errado rolando, ele acessa os registros da máquina e descobre que seu DNA havia sido fundido com o de uma mosca. Encontramos um homem agora com mudanças pra lá de grotescas acontecendo em seu corpo. E é interessante observar como ao mesmo tempo ele está triste, deprimido por causa dessa situação, mas também entusiasmado com a descoberta. Não só por causa do seu lado cientista, mas também por causa do seu lado mosca. Afinal, os instintos de uma mosca agora também fazem parte do seu ser. E parece que essas duas partes às vezes estão em conflito, às vezes estão misturadas, às vezes uma se sobressai à outra. Enfim, ele ainda está em processo de metamorfose. Mas claramente nós vemos para qual direção essa metamorfose está indo. Vemos não só a mudança física, mas também a mudança mental. Sua ética, moral e seu psicológico humano vão se arruinando na mesma velocidade em que seu corpo vai se metamorfoseando em uma criatura horrível. A cada passo que a metamorfose dá, sua humanidade recua. Os instintos de um animal irracional ocupam cada vez mais o espaço que antes era dessa humanidade. Não apenas o seu corpo está se perdendo, mas também a sua natureza, sua identidade. Aquele homem bom do início do filme, devagar
está se apagando e ele tem consciência disso. E num momento onde os resquícios dessa consciência humana parecem tomar conta de Brundle por uma última vez, temos um dos melhores diálogos do filme todo. I don't know what you're trying to say. I'm saying I'm an insect who dreamt he was a man and loved it. But now the dream is over and the insect is awake. Eu não posso mostrar o diálogo inteiro aqui por motivos óbvios. Espero que vocês já tenham assistido o filme ou que assistam depois desse vídeo aqui. A partir disso, já é difícil dizer se Brundle Mosca, como ele se autodenomina agora, é mais monstro ou mais humano. Esse talvez seja um dos pontos mais fortes da trama. A transformação física que é submetida ao protagonista é uma exploração muito forte do horror corporal. E como dissemos na introdução do vídeo, Cronenberg hoje em dia é famoso por explorar muito dessa técnica em seus filmes. A Mosca, inclusive, ganhou o Oscar de melhor maquiagem. É muito feio, é muito nojento, é deprimente ver aquele cientista brilhante se tornar uma criatura tão grotesca. E sempre que você acha que não tem como ficar pior do que aquilo, fica pior. A transformação só vai piorando. Enfim, essa camada psicológica do filme, fundida com o horror corporal tão bem feito, rende um amálgama incrível. Ilustra perfeitamente o conceito do personagem se perder física e mentalmente. Voltando ao enredo, Verônica fica muito dividida com essa situação. Por um lado, ela está muito horrorizada. Brundle está cada vez mais adquirindo características de uma mosca e o processo dessa transformação deixa ele parecendo cada vez mais um monstro. Em sua pele nascem pelos longos e grossos, se formam bolhas e erupções subcutâneas espalhadas por todo o seu corpo. Ele vai perdendo seus cabelos, suas unhas, seus dentes. A cada estágio vai se aproximando mais de uma aberração metade homem, metade mosca. Isso sem falar que ele mesmo já deixou claro que está se tornando perigoso e pode machucar Verônica. Por outro lado, a mulher ainda nutre uma paixão pelo homem que existia antes ali dentro, além de uma pura compaixão. Claro, aquela situação seria triste para qualquer pessoa. Então Verônica fica dividida mesmo entre ajudar o seu amado ou proteger a si mesma. Dilema que fica ainda maior quando ela descobre que está grávida de Brundle e teme que o feto também possa carregar a mutação genética. E sim, eles se divertiram um pouco quando Brundle já tinha passado pelas telepods e estava com DNA de mosca. Mas não se preocupa que foi antes dele ficar tão feio. E de todas as pessoas no mundo, Verônica decide pedir ajuda justamente para o seu ex-namorado, que é um completo babaca. Inicialmente, pode nos parecer que ela foi contar tudo isso e pedir ajuda para a pior pessoa possível. Aquela decisão burra de um personagem de filme de terror. Mas, devagar, a gente vai entendendo por que ela fez isso. Esse cara ciumento, possessivo, perseguidor, sinceramente, eu pensei que ele iria se tornar mais um problema para ela quando ela contasse que estava grávida de outro homem. Mas não. Ao perceber que Verônica realmente estava em perigo, ele demonstra uma preocupação genuína por ela. Steffes deixa esse ciúme doentio de lado e vai fazer de tudo para ajudá-la. Entendemos também que foi inteligente ela pedir ajuda para ele, porque ele tem alguns contatos pela cidade. Steffes leva Verônica até um hospital com a missão de convencer um amigo que é médico a fazer um aborto apressado nela, um aborto do nada, sem documentação nenhuma, no meio da madrugada, uma parada bem avulsa mesmo. Essa, inclusive, é uma conversa bem constrangedora no meio do filme. Em resumo, o que Steffes passa é o seguinte: olha, essa daqui é a garota que eu gosto, você inclusive já conhece ela, mas ela transou com um cara aí que tem uma deficiência genética, engravidou e está com medo da criança carregar a mesma condição. Enfim, infelizmente para todo mundo que estava ali,
Brundle tinha descoberto que Verônica estava grávida, invade o hospital e rapta a mulher, levando ela de volta para o seu covil. Steffes mais uma vez demonstra que quando o bicho pega, ele coloca Verônica acima até de si mesmo. Ele se arma e se prepara para ir atrás da criatura, mesmo tendo plena consciência de que aquilo pode custar muito caro para ele, pode custar a sua própria vida. Brundle, por sua vez, já está praticamente, completamente transformado em um monstro, nos dois sentidos que essa palavra pode ter. Um monstro de aparência abominável e um monstro por dentro. E aqui eu também gostaria de parar para pontuar Jeff Goldblum, o ator que interpreta Brundle. Eu tô aqui o tempo todo falando de como o conceito desse filme é trágico, que o físico e o mental do protagonista estão fadados à ruína, à queda da humanidade, à perda de identidade, à transformação, à metamorfose. E esse cara entregou isso, esse cara atuou muito. O personagem que existe no começo do filme é completamente diferente do mesmo personagem, só que no final. Retornando, chegamos então no clímax do filme, onde Brundle, Verônica e Steffes vão se encontrar no galpão onde fica o laboratório e as telepods. Uma deteriorada e quase irreconhecível criatura que Brundle se tornou tenta realizar um último experimento desesperado para, assim como se fundiu com a mosca, agora se fundir com Verônica e o bebê nas telepods, na esperança de criar uma nova forma de vida, a família perfeita, como ele mesmo diz em suas palavras, uma família inteira em um corpo só. É aí que Steffes intervém em um momento crucial, chegando a enfrentar diretamente a criatura, e nisso ele perde uma das mãos e um dos pés, mas em nenhum momento pensa em fugir ou algo do tipo. Ele quer salvar a mulher. O personagem aqui se torna uma espécie de mártir por seu amor a Verônica, ou por sua obsessão por ela, chame como quiser. Mas o que importa é que, se sacrificando, ele consegue salvar Verônica do triste destino que ela teria. Durante o filme, nós temos tudo para acreditar que esse cara vai ser o vilão, que ele vai arruinar a experiência científica, ou que ele vai acabar com a vida de Verônica ou com a vida de Brundle. Mas não, os papéis são invertidos. O homem bom acaba se tornando um monstro literalmente, e o homem mau, apesar de todos os seus defeitos, no final coloca Verônica até de sua própria vida. Nós temos então essa dupla transição do bem para o mal. O aliado se torna rival e o rival se torna aliado. O filme não tem nenhum vilão e nenhum herói. E cara, isso é muito bem construído. Ao dar um tiro nos fios que ligavam as telepods, Steffes desconecta Verônica completamente do resto do maquinário, e o único telepod ligado ao computador central ainda é o de Brundle, que fica furioso, quebra a porta da sua telepod para ir atacar os dois, mas o processo de fusão acontece. E aqui vem uma das metáforas mais incríveis do filme. O homem que não tinha uma vida social, cuja vida era o próprio trabalho, só pensava em trabalho, teve não apenas a vida arruinada por esse trabalho, mas também se fundiu com ele. No trágico desfecho, o mutilado Brundle, fundido agora com os componentes inorgânicos das telepods, implora a Verônica em seu último ato de lucidez para que ela acabe com seu sofrimento. E em seu último ato de amor e misericórdia, Verônica atira em Brundle, finalizando aquele sofrimento e também a história. O filme termina com uma devastada Verônica em prantos. Além de um excelente filme de terror, A Mosca também é um romance, mas um romance com um final infeliz, muito infeliz, trágico. É isso. Te espero no próximo vídeo.